A toxina botulínica é o procedimento invasivo mais realizado em consultório dermatológico no mundo inteiro. Então, é muito comum que surjam muitas dúvidas com relação a ela, principalmente porque é a porta de entrada para os procedimentos dermatológicos. Geralmente é o primeiro que a pessoa faz e geralmente ela também continua fazendo isso ao longo da sua vida, na sua jornada, né, da beleza, ou do prejuvenation ou do rejuvenation. Então, hoje eu vou responder algumas perguntas que foram feitas, né, ao longo da semana com relação à toxina botulínica. E aí eu queria também agradecer a todo mundo que tirou um tempinho agora no sábado para poder estar aqui ao vivo. Fácil. Para quem não me conhece e chegou aí de paraquedas, né, meu nome é Walter Loureiro, sou dermatologista. Eu sou preceptor dos ambulatórios de cosmiatria e de unhas na Universidade do Estado do Pará e sou também professor da disciplina de habilidades práticas na Faculdade de Medicina, também lá da universidade. Como conflito de interesse, eu preciso falar que eu sou speaker de um laboratório, do Laboratório Galderma, que eles também comercializam toxina botulínica, mas o que hoje eu vou falar não tem nada a ver com os tipos de toxina, nem comparação de uma para outra. É uma coisa que se aplica a todos os tipos de toxina diferentes, tá? Então, o que é a toxina botulínica? Ela é principalmente uma toxina derivada de uma bactéria chamada Clostridium botulinum e que, por efeito, ela tem de bloquear a transmissão nervosa entre o nervo e o músculo. Então, com isso, o músculo ele não contrai. Então, resumindo muito, é isso. Obviamente que aí surgem as finalidades para a toxina botulínica, que inicialmente começaram como um tratamento para estrabismo, né? Então, quem descobriu o uso cosmiátrico da toxina botulínica foi uma oftalmologista canadense. Então, eles faziam as aplicações para estrabismo e aí viram que as rugas ao redor da área dos olhos melhoraram. O esposo dela, da Jean Carruthers, ele é dermatologista e eles começaram a pesquisar juntos isso. E aí, a partir daí, começaram a surgir outras aplicações já mais voltadas realmente para a cosmiatria. Então, principalmente para as rugas na fronte, na área dos olhos, e a partir daí várias outras indicações foram surgindo. Então, por isso que ele talvez seja o mais realizado, porque é um procedimento que ele é rápido, ele é simples de fazer, mas obviamente, como qualquer procedimento dermatológico, você precisa ser muito bem treinado, você precisa ter um conhecimento profundo da anatomia e você precisa saber indicar a aplicação, né? Então, eu recebi várias perguntas e talvez a maior de todas tenha sido, a maior quantidade, né, de perguntas, tenha sido qual a idade mínima para fazer toxina botulínica. Então, assim, não existe uma idade mínima certa para a gente fazer. A gente faz quando a gente tem necessidade de fazer. E essa necessidade, ela pode começar cedo, né? Então, às vezes, com menos de 30 anos, você já pode eventualmente ter necessidade de fazer, e às vezes não, às vezes você só vai fazer isso depois dos 40, por exemplo. Depende muito de pessoa para pessoa. Mas por que às vezes algumas pessoas mais novas precisam? Porque a gente tem válvulas de escape no organismo da gente. Então, tem algumas pessoas que, sei lá, cutucam o dedo, né, arrancam unha, e algumas pessoas, quando estão muito concentradas, elas tendem a franzir muito a testa, né? E aí, às vezes, a pessoa é nova e faz muito isso, e você já vê rugas estáticas, que são aquelas rugas, aquelas marcas na pele que ficam mesmo sem a pessoa forçar a musculatura. Então, mesmo que ela seja uma pessoa nova, está indicado fazer num caso desses. Por quê? Você consegue fazer a famosa prejuvenation, que é você fazer uma prevenção do envelhecimento, porque é muito mais fácil a gente prevenir o surgimento de uma ruga do que fazer o tratamento de uma ruga. Então, a partir daí, lógico, se a pessoa vai envelhecer, né, que é a ideia, ela vai começar a ter indicação de fazer em outros lugares, né? Então, aí surge a fronte, aí surge aqui a área dos olhos. Então, existem vários pontos de aplicação que a gente pode fazer. Eu vou mostrar uma imagenzinha aqui, que é para vocês verem. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver alguns exemplos, né, de onde a gente pode fazer. Então, aqui na glabela, que é essa parte entre as sobrancelhas, na testa, na região aqui da área dos olhos, aqui no que a gente chama da ruga do coelhinho, quando a pessoa faz um cheiro ruim, né, que a gente chama, fica aquela ruguinha do lado do nariz,
A gente pode fazer para o sorriso gengival, que é aquela pessoa que quando sorri expõe muito a gengiva. Pode fazer na boca, principalmente para dar uma segurada na formação daquelas rugas periorais, que são aquelas rugas que a gente chama de código de Barra, por exemplo. A gente pode fazer no queixo, que além de melhorar a celulite do queixo, ela suaviza mais a expressão nessa área. A gente pode fazer aqui na lateral da mandíbula, porque nessa área da lateral da mandíbula a gente tem um músculo que chama platisma, que é um músculo que ele vem meio que daqui, passando pela mandíbula, pescoço, e vem aqui até essa área do ombro. Então tem duas dermatologistas que eu sou muito fãs aqui no Brasil, que é a Ada Trindade e a Alessandra Romiti, que elas publicaram um artigo falando sobre o relaxamento dessa área. Então a gente faz uma aplicação nessa área daqui, que daí eu não vou entrar em detalhes de técnica, porque isso daqui não é uma live para dermatologistas, mas a gente consegue enfraquecer essa musculatura, e aí a gente consegue dois efeitos que são muito legais. Um é que é suavizar aquelas rugas do pescoço, né, que fica aquelas bandas aqui no pescoço, e também assim, como esse músculo puxa isso para baixo, se a gente relaxa esse músculo e deixa os músculos puxando para cima, a gente consegue fazer um certo efeito lift. Então, por isso que é importante a gente conhecer a anatomia, né? Essa outra fotinho que eu vou mostrar é da musculatura do rosto que a gente tem. Então, toda a mímica, né, todas as expressões que a gente faz vem de uma combinação de movimentos desses músculos. E assim, todos esses músculos, eles puxam para baixo, tudo puxa para baixo, ainda com a colaboração da gravidade, né? Mas enfim, tudo puxa para baixo. E a gente tem, a grosso modo, só dois conjuntos de músculos que puxam para cima. Então a gente tem esses músculos da testa que puxam isso para cima, e a gente tem esses músculos que levantam o canto da boca, que seriam os músculos responsáveis pelo sorriso. Então são músculos que a gente quer deixar eles funcionarem, porque quanto mais a gente deixar eles funcionarem, mais para cima eles vão puxar, que é o que a gente quer. E isso é uma tendência que a gente tem tido agora, cada vez mais, com relação à testa. Porque na testa, a gente não quer que isso fique pesado e que a sobrancelha fique caída. O que a gente quer é cada vez levantar mais para poder abrir mais o olhar. Óbvio que isso daí tem que ser feito com técnica para que não fique com aquele olhar diabólico que a gente chama, que é com a sobrancelha arqueada demais ou pontiaguda. Algumas pessoas chamam de Spock, né, que era quem lembra ainda, né, do Jornada nas Estrelas, né, daquele personagem Spock que tinha a sobrancelha assim, parecia um acento circunflexo. Mas o que a gente quer é tentar não paralisar esse músculo para que ele possa fazer a função dele levantando a sobrancelha. E aí vem algumas outras perguntas que eu vou falar mais para frente um pouquinho, que é sobre formato de sobrancelha, se a gente consegue arquear a sobrancelha, né, que é deixá-la mais arredondada, que é uma característica feminina que é muito desejada hoje em dia. E é possível, mas eu vou explicar por quê. Tá? Uma outra pergunta que é muito comum é quanto tempo a toxina botulínica dura. Tá? Isso é muito variável, depende basicamente da dose que é aplicada. Então, se você aplica uma dose menor, ela vai durar menos do que se naquele mesmo local você aplica uma dose maior, né? Então, isso depende do médico que está aplicando e depende da indicação do paciente também. Outra coisa é que depende do alvo. Então, quanto mais músculo tem naquele local, maior a dose para que ele tenha o mesmo efeito de uma pessoa que tem uma musculatura mais fina. Exemplo, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, homem costuma ter essa musculatura da glabela, que é o que faz o franzido, muito mais forte, muito mais poderoso do que mulher. Então, o homem, para poder ter um efeito semelhante ao que uma mulher teria com uma dose mais baixa, precisa de uma dose mais alta. Se você fizer a dose igual para os dois, o homem vai diminuir menos a movimentação e vai durar menos do que se fizer com uma dose maior. Então, essencialmente, essa que é a grande diferença. E aí, por exemplo, se você tem um músculo que ele é mais fino, como aqui o da testa, você vai usar doses por ponto menores do que um músculo mais grosso, como, por exemplo, o músculo do queixo, ou o músculo masseter, que é esse daqui da mastigação, ou os músculos da glabela, que é o próceros e os corrugadores. Então, dependendo da indicação, você vai usar doses menores ou maiores. Então, a duração depende muito disso, da dose que é aplicada e da quantidade de músculo que tem ali no lugar. Tá? Então, essa fotinha aqui
mostra um exemplo que acho que dá para ver legal do tempo de duração. A média que a gente tem é por volta de mais ou menos 5 meses, por aí. Às vezes menos, às vezes mais, mas essa é a grande média. Lembrando que o efeito da toxina não é um liga e desliga, né? Então você não tem uma dose alta de toxina, está funcionando 100%, pum, depois chegou no final, acabou, desligou. Não é assim que funciona. Então você tem o início, chega num platô, ele funciona e aí começa a diminuir. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui nesse estudo que foi feito, que eu coloquei aqui, que você vê que até com mais ou menos 180 dias, que daria uns 6 meses, você ainda vê alguma coisa de efeito em relação ao baseline, que é essa primeira foto aqui daqui de cima à esquerda, que é da paciente sem a toxina. Então, às vezes a pessoa percebe que as rugas estão voltando, mas quando você compara com a foto inicial, você vê o quê? Que ainda tem uma certa ação. Agora, o que eu dou de média em geral é que a maior parte das pessoas vai precisar fazer em torno de 2 aplicações por ano. Seria mais ou menos isso um número geral. Agora, é claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, como eu falei, pessoas que têm um músculo maior ou músculos que movimentam mais, geralmente vão precisar de intervalos menores, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma toxina ao redor do lábio, ela vai durar muito menos do que uma toxina, por exemplo, aqui na fronte, né? Na glabela. Então vai durar muito menos. Então tem todas essas coisas. Agora, supondo que todas as condições são iguais, existem algumas variações do indivíduo que fazem com que dure mais ou menos. Então, isso vai muito do metabolismo da pessoa. Então, pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, então pessoas com hipertiroidismo, por exemplo, que é a tiroide que funciona demais, pessoas que fazem muita atividade física, principalmente atividade física aeróbica, costumam ter uma toxina que vai durar menos também. Pessoas que às vezes tomam, né, medicamentos termogênicos, né, alguns tipos de suplemento, eles podem fazer com que a toxina dure menos também e assim precisa acabar fazendo com intervalo menor. Agora, lembrando que não necessariamente você precisa fazer no rosto todo, toda vez. Então, algumas pessoas, por exemplo, precisam só fazer aqui na glabela ou na fronte, algumas pessoas fazem só na área dos olhos. Então, depende, isso é uma coisa que precisa de uma avaliação individualizada, porque não é uma receita de bolo, não é todo mundo que vai fazer da mesma maneira. Eu vou continuar respondendo aqui algumas perguntas, mas podem aproveitar para mandar perguntas ou aqui no comentário, né? Tem aqui o quadradinho com a interrogação, que você pode mandar a pergunta direto para mim. E se tiver alguém que você acha que vai gostar dessa live, clica aqui no aviãozinho para mandar, tá certo? E de qualquer maneira eu vou colocar no IGTV provavelmente hoje ou amanhã. Existem algumas perguntas que foram sobre dicas para tentar aumentar o efeito da toxina. Não tem nada muito comprovado por estudo que vá melhorar a toxina. Algumas pessoas acham que suplementação com zinco talvez possa ajudar em alguma coisa, mas assim, tem grandes evidências robustas de que vai melhorar a toxina se você tomar uma suplementação extra com zinco. Isso não tem muito. O que tem um pouco de estudo é o quê? Que se você começar a fazer a movimentação daquela musculatura logo no início, ela tende a ter uma ação mais rápida. Ela não vai funcionar mais, mas ela vai funcionar mais rápido. Então, por exemplo, você fez a toxina no dia, você pode forçar um pouquinho a expressão, né? Fazer repetidamente aquela movimentação, que isso vai fazer com que haja um bloqueio mais rápido. E aí, às vezes, ao invés dela levar de 4 a 10 dias para começar a funcionar, ela talvez comece a funcionar com uns 2 dias, uma semana mais ou menos. Então a gente consegue reduzir. A Daniela está falando do zinco. Foi o que eu falei ainda agora, Daniela. Tem muita gente que fala do zinco, mas assim, tem poucas evidências robustas de estudos com um grande número de pessoas que comprove que realmente dura mais. Porque isso precisaria de um estudo a longo prazo, né? Você precisaria que a mesma pessoa fizesse uma aplicação com zinco e uma outra aplicação sem zinco, mas aí começam a ter outros fatores de confusão, porque geralmente quando a pessoa vai fazer a segunda aplicação da toxina, ou terceira ou quarta, aquela musculatura dela que já era mais forte antes dela fazer qualquer coisa,
já vai estar um pouquinho mais fraco, entendeu? Então é muito difícil você fazer esse estudo comparativo. E é um estudo que você não tem como fazer aquilo que a gente chama de split face, né? Que é você dividir o rosto no meio, faz uma coisa num rosto, faz uma coisa no outro. Não dá para fazer porque a gente está falando de medicação sistêmica. Então, como a pessoa vai tomar o zinco, vai funcionar dos dois lados. Então, não tem, é muito difícil da gente ter um estudo que realmente comprove isso. Mas várias pessoas são a favor dessa ideia. Tá? A outra pergunta foi se a toxina só serve para tratar rugas. Não, esse daí, inclusive como eu falei no início da live, ela não foi descoberta para o tratamento de rugas, ela foi descoberta para o tratamento de estrabismo. E a gente usa assim na dermatologia para outras coisas, então que a gente já sabe que melhora, por exemplo, hiperidrose, que é o suor excessivo, né, tanto na axila quanto no rosto. Para mulheres é muito interessante fazer, por exemplo, em algumas áreas onde em climas mais quentes acumula muito suor, e aí às vezes naquele lugar onde acumula suor você tem assaduras no lugar e às vezes você tem a proliferação de fungo no lugar. Onde que é muito comum isso? Embaixo da mama e virilha, por exemplo, que são áreas onde algumas pessoas suam demais e que quando você faz a toxina nessa área você diminui o suor, com isso você tem menos formação de assadura, menos formação de menos proliferação de fungo, então é uma outra alternativa. Tem uso na dermatologia também para hidradenite. A hidradenite supurativa é uma doença inflamatória das glândulas que principalmente localizadas na axila e ao redor da virilha. Então, quando você faz a toxina botulínica, você dá um descanso, né? Você coloca meio que hibernação, vamos dizer assim, aquela glândula, e aí ela funciona menos, ela inflama menos. Só que, lógico, isso não é um tratamento definitivo. Ele é um tratamento que, eventualmente, é complementar para algumas pessoas. Da mesma maneira que algumas pessoas que têm foliculite, que é a inflamação do pelo, no couro cabeludo, a aplicação de toxina botulínica pode ajudar nisso. Mas a enxaqueca é uma coisa que classicamente melhora com toxina botulínica. Às vezes, a gente tem pacientes, por exemplo, que a gente faz a toxina botulínica no rosto e aí melhora a enxaqueca, sem nem precisar fazer os pontos que a gente faz específicos para enxaqueca, que também é uma coisa que ajuda. Agora, lógico, essa enxaqueca precisa ser investigada por um neurologista para saber se ela é uma enxaqueca que é secundária a algum outro problema, enfim, que aí você vai tratar esse outro problema e não simplesmente partir direto para a toxina botulínica. Mas os dois maiores usos são as rugas e a hiperidrose, que é a sudorese maior. Então, principalmente na axila, no rosto e na mão. Esses são os lugares que a gente mais aplica. Mas algumas outras condições também também podem melhorar com a toxina botulínica, principalmente a rosácea. A rosácea é uma doença que ela faz com que a pele fique mais sensível, mas não é aí que a toxina vai funcionar. Ela vai funcionar na responsividade dos vasos da pele. Então, quem tem rosácea sabe que às vezes quando vai para o calor, para o sol, toma uma bebida alcoólica, quando come uma comida apimentada, às vezes dá um calorão no rosto. E esse calorão no rosto é pela dilatação dos vasinhos da pele. A toxina botulínica ajuda nisso, a fazer com que esses vasinhos não dilatem tanto e aí com isso não dá tanta vermelhidão no rosto. Então é um tratamento que ele é muito legal, embora seja uma coisa nova, não tenha tanta publicação. Da mesma maneira como tem algumas pessoas que usam para fechar os poros. Você fazer um microagulhamento associando a toxina para ajudar a fechar os poros. Funciona. Na minha opinião, eu acho que é um tratamento que ele é meio caro, porque perde muita toxina para fechar os poros. E você pode fazer um outro tratamento, como um laser, por exemplo, ou um microagulhamento mais efetivo para melhorar os poros e ainda ter de quebra o estímulo de colágeno. Então, eu acho que tem coisa custo-benefício melhor para a gente fazer do que a toxina para fechar os poros. A Maíra está perguntando aqui, se fizermos um tratamento na testa, que é forehead, será que voltam as rugas? Depende, Maíra, porque o que acontece? A ruga, por que ela surge? Porque a musculatura está ali contraindo. Se ela é uma ruga dinâmica, que é aquela ruga que só forma quando você contrai, você faz a toxina, acabou, ela não vai nem formar aquela ruga, porque você não está deixando o músculo contrair e quebrar a pele naquele local. Agora, se você já tem uma ruga formada ali naquele local, que mesmo sem fazer a toxina você já vê aquela marca, vai melhorar, mas não vai apagar aquela ruga. Para isso você precisaria partir
para outros tratamentos associados à toxina para poder melhorar aquela ruga. A toxina para o suor, aí de causas ainda, então lembrando que bruxismo também é uma coisa que ajuda, porque diminui aquela força de uma seta para o apertamento. Para o suor, acho que eu falei mais ou menos já o que é, então ele bloqueia o estímulo da glândula sudorípara, então com isso tem menos produção de suor naquele local. Se pergunta se a toxina trata rosácea, então já falei, não é um tratamento que ele é legal para rosácea, mas não é todo mundo que vai fazer rosácea, que tem rosácea, que necessitaria fazer a toxina botulínica. A gente tem outros tratamentos para isso também. Eu, particularmente para rosácea, o que eu mais gosto de fazer é luz intensa pulsada. Porque a toxina botulínica, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir essa dilatação dos vasos, porque vai bloquear o estímulo ali da inervação desse vaso. Então é uma coisa que ela é temporária, um bloqueio que é temporário. Quando a gente faz a luz intensa pulsada, a gente seca aquele vasinho. Então secou. Se você controlar aquela doença, você vai ter um período livre de vermelhidão durante um tempo muito maior do que o que você teria com a toxina botulínica. De quebra, você ainda melhora a mancha, você estimula o colágeno. Então eu acho que para essa vermelhidão da rosácea, eu prefiro muito mais a luz intensa pulsada do que a toxina botulínica. Gente, olha, pode mandar as perguntas aqui no quadradinho, tá? Para poder responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Não tem pergunta besta, não. Pode perguntar o que quiser. A outra foi, grávidas podem fazer o procedimento? Não. Grávida não pode fazer o procedimento porque isso não está liberado em bula. Não existe estudo em grávidas que deixem a gente tranquilo para saber que não pode fazer. O que existe de vários relatos de caso ou compilação de casos? De pessoas que fizeram a toxina botulínica sem saber que estavam grávidas e que tiveram parto sem problemas ou neném nascendo sem problemas. Então isso a gente já tem grande documentação, mas nada que dê assim, uma tranquilidade para a gente falar, olha, grávida pode fazer sem problema. E aí a outra pergunta foi a continuação, né? Se quem amamenta pode fazer. Tem uns 2, 3 anos mais ou menos que a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles soltaram um posicionamento deles com relação aos tratamentos cosmiátricos. E aí o que eles disseram? Que a toxina botulínica é muito pouco provável que vá afetar a criança de alguma maneira. Então assim, não tem comprovações, mas ou por estudo em animal ou por observação, tem se visto o quê? Que é pouco provável que dê algum problema para o neném. Como posicionamento pessoal que eu tenho eu não faço em grávidas que estão em aleitamento materno, a grávida não vai estar em aleitamento materno, né? É o bebê que vai estar. Então eu não faço em crianças com aleitamento materno exclusivo, tá? Porque está só vindo ali do leite. Eu peço sempre para a gente esperar entrar naquele período de desmame, onde já começa a introduzir alguma alimentação, começa a introduzir, sei lá, fórmula, o que quer que seja. Mas não estando em aleitamento materno exclusivo, aí sim eu já começo a fazer tanto a toxina botulínica, quanto o preenchimento e quanto bioestimuladores. Eu acho que é uma coisa que ela é segura. A outra pergunta foi se todo mundo consegue arquear a sobrancelha. Então essa pergunta, eu vou ter que mostrar de novo um pouquinho algumas fotos aqui para vocês e aquela foto da anatomia. Então o que as pessoas querem geralmente? É a sobrancelha arqueada, ou agora o que está na moda é o tal do Fox Eyes, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês o que é. O Fox Eyes seria isso, seria essa sobrancelha que seria a sobrancelha de raposa, que é aquela sobrancelha que fica mais alongada. Então algumas pessoas tentam fazer isso daí com maquiagem, né? E outras pessoas conseguem fazer isso com a toxina botulínica e eu vou explicar. Então o Fox Eyes é uma coisa que muita gente quer hoje em dia, ou levantar a sobrancelha, simplesmente. Algumas pessoas que têm uma sobrancelha que é um pouquinho mais caída e que aí querem que isso fique um pouco mais arqueado ou levantado. Não é todo mundo que consegue fazer isso, não é todo rosto que é possível fazer o Fox Eyes. Por quê? Vou voltar aqui para a foto da musculatura. Então, se a gente for olhar bem aqui ao redor da área dos olhos, esse músculo é o músculo orbicular, que é o músculo que é o responsável por quando a gente aperta os olhos, ele faz esse movimento de fechar, tá?
Então, o que é que ele faz com a sobrancelha? Ele puxa, deixa eu me aproximar aqui da câmera para mostrar. Ele puxa a cauda da sobrancelha para baixo. Tá? Então, é o orbicular que faz isso. Lembra que eu falei que todos os músculos puxavam, assim, só 2 músculos que puxavam para cima, principalmente o frontal e os que elevam o sorriso da boca? Então, quando a gente deixa o frontal funcionar mais, que é esse músculo, e a gente diminui a função do músculo que puxa a sobrancelha para baixo, a gente consegue levantar. Porque a gente diminui essa força que puxa para baixo e a gente deixa o músculo que puxa para cima funcionar. Com isso, a gente consegue levantar a sobrancelha, tá? Mas não é todo mundo que consegue isso. Por quê? Não são todas as sobrancelhas que, quando a pessoa contrai o músculo orbicular, ela baixa. Então, assim, uma manobra simples, né, para você fazer, se você é um bom candidato para levantar, uma boa candidata, né, para levantar a sobrancelha, você pode pegar e na frente do espelho sorrir bem forte, forçando a área dos olhos, assim. Quando você faz isso, aí, ou sei lá, você filma, que acho que é mais fácil, porque olhando no espelho não vai conseguir. Mas você filma isso e olha depois. Então, se quando você sorri forte dessa maneira, a sobrancelha cai, você vê que ela abaixa, é porque o seu orbicular tem força para puxar a sobrancelha para baixo. Então, se a gente diminui a força do orbicular, a gente consegue deixar que o frontal puxe aquilo para cima. Aí a gente consegue ter esse resultado que a gente chama do fox eyes, né, que é de levantar mais a sobrancelha, ou mesmo simplesmente fazer uma espécie de um lifting, né, de pálpebra para que ele levante. Lógico que assim, isso depende de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, por exemplo, elas já fazem a depilação na sobrancelha há muito tempo, né, e começa a ter como se fosse uma cicatriz, né, não nasce mais pelo na cauda. Então, às vezes, a pessoa tem a sobrancelha até aqui, né? O que levanta quando a gente faz é essa área daqui de trás. Não vai ser a sobrancelha tanto como um todo. Então, se a pessoa já não tem a caudinha da sobrancelha, talvez ela até tenha a musculatura funcionando do jeito que a gente quer, mas na prática não vai ver muito esse resultado, né? Porque está faltando ali a sobrancelha para levantar. E aí, talvez uma simples pintura resolva esse problema. Mas é uma coisa que ela é muito legal. E aí vai de gosto, se a pessoa tem, né, músculo para fazer isso, aí vai do gosto da pessoa. E é uma coisa que ela precisa discutir com o dermatologista. Se ela quer, por exemplo, uma sobrancelha que seja um pouquinho mais arqueada, se ela quer uma sobrancelha que seja bem mais arqueada, se ela quer uma sobrancelha que seja um pouquinho mais reta, se ela quer uma sobrancelha que seja mais aberta, como esse estilo do fox eyes. Então, vai depender muito tanto da anatomia da pessoa quanto do objetivo que ela quer, tá? Então é uma coisa que é muito legal, mas é só para ter isso em mente. Não é todo mundo que consegue ter essa história do fox eyes. Deixa eu ver aqui, mandaram uma pergunta aqui. O Duncan falou aqui sobre o tratamento da cicatriz. E até que você falou, Duncan, sobre esse negócio da cicatriz, é uma coisa que é legal, porque muita gente não fala sobre a toxina botulínica para cicatriz. Então ela pode ser usada de algumas maneiras para cicatriz. Então a gente tem alguns trabalhos que falam sobre o uso direto no queloide, né? Então o queloide é o quê? É aquela cicatriz que é mais alta, geralmente que coça ou que dói, e que ela até passa do limite da cicatriz. É como se a pessoa, por exemplo, buraco na orelha, perfurou um buraco na orelha e aí surge aquela lesão que parece um cogumelo. Então aquilo geralmente é um queloide. Diferente de como às vezes aparece na cicatriz da cesariana, onde fica só na própria linha da cicatriz, às vezes um cordão meio durinho. Geralmente aquilo não é um queloide, aquilo é uma cicatriz hipertrófica. Então, na prática, o que é? É que você tem uma resposta muito melhor na cicatriz hipertrófica do que no queloide. Agora, puxando de volta para a toxina botulínica, ela funciona de duas maneiras para isso. Uma é que existem alguns trabalhos mostrando a aplicação direto da toxina no queloide, mostrando uma melhora. Então não é o tratamento de primeira escolha, mas é uma alternativa legal de tratamento. E o que eu acho que é o principal é o quê? É que existem algumas cirurgias que elas são feitas em áreas de tensão. Então, por exemplo, se você for operar, sei lá, um câncer de pele aqui na fronte, né, aqui na testa, a gente tem essa musculatura que vai puxar a cicatriz para um lado ou para o outro.
né? Como se desse uma esticada. E a cicatriz, ela não tem a mesma força da pele íntegra. Então, muitas vezes as pessoas chegam no consultório falando, eu estou com um queloide aqui. Na verdade, não é um queloide, é uma cicatriz alargada. Foi aquela cicatriz onde a força de tensão para fora foi grande demais, foi maior, né, do que o tecido conseguia segurar. E ele dá um rasgo e fica mais ou menos como se fosse uma estria. Então, quando, por exemplo, em algumas áreas, que nem na testa, no lábio, nessa área, por exemplo, zigomático, malar, que são áreas que têm uma musculatura muito forte funcionando, se você fizer a toxina botulínica nessa área pré-cirurgia, você diminui a movimentação daquele local e aí no pós-operatório a pele não vai ficar puxando tanto. Então, existem vários trabalhos falando sobre isso, sobre a melhora das cicatrizes pós-procedimento. Isso serve também para pessoas que fazem lift, por exemplo, né, lift facial, então isso é muito legal. O Duncan falou, se eu falasse sobre isso porque eu estou muito satisfeito. Que bom, Duncan, depois manda uma foto para mim, tem tempo que eu não te vejo. Deixa eu ver aqui a pergunta que foi mandada, perguntando, o que é que você indica? A aplicação de toxina ou preenchimento com ácido hialurônico? Depende, Rita, depende muito. Assim, eu, em geral, tendo a começar com a toxina botulínica. E aí, se você quiser até que eu explique um pouquinho melhor, manda aqui na caixa de pergunta se é sobre uma área específica que você quer saber. Entendeu? Mas, normalmente, a toxina botulínica é o primeiro procedimento que a gente faz. Né? A gente faz essa toxina para quê? Para diminuir a velocidade de formação das rugas, para que a musculatura não fique puxando para baixo. Então, com isso, a gente consegue os resultados legais. A gente pode fazer isso em conjunto com o ácido hialurônico, que aí, inclusive, melhora o resultado tanto de um quanto do outro. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você entender. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Assim, o rosto da gente, ele é como se fosse um travesseiro, tá? Eu vou simplificar muito. É como se fosse um travesseiro, então você tem a camada mais superficial, que é a pele, você tem ali o recheio, que ele é formado pelos coxins de gordura e pela musculatura, e você tem o suporte ósseo que está ali embaixo, que, sei lá, pra gente é o colchão, vamos dizer assim. Pensando nessa parte onde você tem a fronha e o recheio, quando você usa a toxina, você deixa aquela fronha que ela vai contrair menos. Só que se o travesseiro tiver murcho, ela vai continuar enrugada, independente dela estar contraindo ou mais ou menos, entendeu? Então, por exemplo, tem alguns pacientes, principalmente na área dos olhos, que são pessoas que têm, às vezes, olhos mais encovados, que às vezes a gente faz a toxina e dura super pouco. Às vezes dura 3 meses, mais ou menos, que, enfim, é pouco. Dura por quê? Porque, ela, na verdade, ela está precisando de uma melhora no recheio desse travesseiro. Então ela precisa de ácido hialurônico, que é um tipo de preenchimento, para quê? Para aquele travesseiro que estava com aquela fronha meio frouxa, meio engilhada por cima, poder esticar de novo. Entendeu? Aí você consegue ter um resultado muito melhor. Você tem uma melhora tanto do resultado da toxina, porque o músculo vai estar mais esticado, então com isso ele consegue relaxar de uma maneira mais efetiva. E segundo, que aquela área que já estava mais enrugadinha vai ficar mais esticada, então as rugas naturalmente vão melhorar. Então eu gosto muito de fazer essa associação da toxina botulínica com o ácido hialurônico. Perguntaram aqui se eu fizer a toxina na boca eu vou ficar igual a Bruna Marquezine. Então vamos por partes, tá? Então primeiro, com relação à história da Bruna Marquezine, deixa eu só mostrar aqui qual foi a foto que mandaram, tá? Então essa foto dela, da Bruna Marquezine, então primeiro ela explicou, né, o que tinha acontecido, disse que isso daí ela não tinha feito nenhum procedimento aí, acho que era aniversário de um maquiador, alguma coisa assim, e que ela fez uma maquiagem que era mais por fora, né, valorizando mais o contorno do lábio, e isso dava uma impressão de uma boca maior, que era o objetivo do ensaio fotográfico. Também outra coisa, e vocês têm que ter muito cuidado com foto de antes e depois. Primeiro que é antiético, a gente não pode divulgar, por isso que eu não mostro. As fotos que eu mostro aqui, elas são fotos que qualquer um pode pegar na internet ou foto de artigo científico. Mas a gente não pode ficar mostrando foto de antes e depois. Mas o ângulo e a distância da câmera fazem
completa diferença para isso, entendeu? Então, se você pega, por exemplo, e usa uma grande angular, que é um tipo de lente que normalmente a gente tem no celular, que é essa lente da frente do celular, ela é uma grande angular, ela pega um ângulo grande. Pela propriedade ótica da grande angular, tudo que está perto da lente parece maior. Por isso que muitas pessoas chegam no consultório falando que o nariz está muito grande, porque é o que fica mais perto da câmera. Então, acha que o nariz está muito grande e a boca está pequena, porque comparativamente a boca aparenta ser menor numa grande angular. Outra coisa, quando você tira uma foto de baixo para cima, é como se você tornasse as coisas maiores. Tanto que isso é um recurso até de cinema, que quando você quer dar uma sensação de que a pessoa que está sendo filmada é muito mais alta, você filma de baixo para cima. Então, aí eu acho que tem principalmente a questão da maquiagem e segundo, a questão do ângulo da foto, tá? E aí eu tenho então alguns comentários com relação a isso. Primeiro, ela pegou, disse que não tinha nada a ver, que era um ensaio fotográfico. Eu particularmente acho que ninguém tem que se justificar para ninguém, entendeu? Então o procedimento você faz para você. Você faz o procedimento para você se sentir bem, não para os outros acharem que você está melhor. Se você quer que os outros achem melhor e eles acharem, ótimo, que legal, foi um bônus que você fez, que você teve. Mas o que eu acho que o objetivo principal é você ficar bem consigo mesma e ficar feliz com o procedimento. Esse é que é o objetivo. Agora, quando que a gente faz a toxina na boca? Então aí a gente vai dividir em duas áreas. A região que a gente não faz na boca, no lábio propriamente dito. A gente faz ao redor do lábio e a gente faz nessa área da boca aqui também. E aí tem objetivos que são um pouquinho diferentes. Quando a gente faz aqui ao redor do contorno do lábio, a gente tem dois efeitos. Um, que é a gente melhora, a gente diminui essa contração de quem está fazendo o bico, tá? Então, quando a gente diminui o bico, você diminui a formação daquelas rugas. Então, para pessoas que têm o código de barra, que a gente chama, que são aquelas ruguinhas mais retas na área ao redor da boca, fazer isso é essencial para melhorar o aspecto disso. Só que lembrando que você não pode paralisar a boca, né? Porque isso daqui você usa para falar, você usa para comer. Então a nossa função aqui é simplesmente diminuir um pouquinho a função. Outra coisa que a gente tem quando faz a toxina nos lábios. Quando a gente faz bem próximo nessa divisãozinha, a gente consegue fazer o que a gente chama de eversão, que é como se jogasse um pouquinho, lógico que eu estou exagerando aqui, né? É como se a gente jogasse um pouquinho para fora essa borda da boca e a gente dá uma impressão de lábio maior. Então não é todo mundo que a gente consegue fazer isso, muitas vezes a gente precisa fazer para ver se vai acontecer ou não. Mas a gente consegue dar uma evertida no lábio e a gente dá uma impressão de lábio um pouco maior sem ter feito o preenchimento, tá? A outra, e com relação a essa área daqui, tem duas coisas que a gente consegue quando a gente trata essa área. Um é a aplicação aqui, nessa área aqui ao redor bem coladinho no nariz, que nessa parte passa um músculo que levanta o lábio. Quando a gente diminui a função desse músculo, a gente faz com que o dente seja menos exposto na hora que a pessoa sorri. E quando a gente quer isso? Nas pessoas que têm o que a gente chama de sorriso gengival. Então, o sorriso gengival, ele é aquele sorriso onde quando a pessoa sorri, ela expõe tanto o dente que aparece a gengiva. Então, a gente fazendo a aplicação, isso aqui fica um pouquinho mais baixo e aí só expõe o dente sem expor a gengiva. Óbvio que para algumas pessoas que têm um sorriso mais aberto, a aplicação é um pouco diferente. Isso também muda um pouquinho a abertura da asa nasal. Então tem algumas pessoas que se incomodam com o fato de quando estão ansiosas ou nervosas, que respiram um pouquinho mais ofegante, a asa nasal começa a bater muito. Então quando você faz a toxina, você ajuda a diminuir isso daí também. Para algumas pessoas, e aí é uma outra coisa que você pode fazer, tem algumas pessoas que falam assim, mas eu quero empinar a ponta do meu nariz fazendo toxina botulínica. Dá? Para algumas pessoas dá ou não dá. E aí você pode fazer esse teste em casa também, se você é um candidato bom para empinar a ponta do nariz fazendo toxina botulínica. O que você vai fazer? Você vai ficar de lado, tá? Vai filmar e aí vai sorrir. Dá aquele sorrisão bem forte. Porque quando você dá um sorrisão bem forte, a gente tem um músculo bem aqui
que passa nessa parte do nariz, que puxa a ponta do nariz para baixo. Então você faz esse movimento e se filma com o celular do lado e depois olha. Se quando você sorri, a ponta do nariz cai, você é uma boa candidata para isso, entendeu? Para conseguir empinar um pouquinho a ponta do nariz. Agora, também é isso, tem tudo uma questão de técnica e de avaliação. E até por sinal, se um dia vocês quiserem, eu posso falar um pouco sobre avaliação facial, aí manda nos comentários depois no GTV, que daí eu vejo o seu programa, uma live sobre isso. Porque a avaliação facial é 90% da coisa. Você precisa fazer um diagnóstico do problema, igual como uma doença, fazer um diagnóstico estético, um diagnóstico cosmiátrico, e a partir daí fazer a programação do tratamento. Então, se a pessoa baixa a ponta, ela é uma candidata boa. Só que, por outro lado, se a pessoa já tem essa área curta, ou às vezes um pouquinho mais assim para baixo, se você faz a toxina nessa área, isso aqui pode aumentar. E a pessoa ficar com o que a gente chama de rosto equino, né, que é como se fosse de cavalo, que às vezes fica mais baixo. Então, precisa de uma avaliação muito adequada. E ainda ao redor da boca, a gente tem essa área daqui. Então a gente tem um músculo que puxa esse cantinho da boca para cá, e a gente tem o músculo mentoniano, que é esse músculo aqui do queixo. Que essa musculatura, ela puxa isso aqui tudo para baixo. Então algumas pessoas ativam muito essa musculatura, que até às vezes você pode fazer um bico assim, e aí você vai ver que, né, nas pessoas que forçam mais aí, forma como se fosse uma celulite aqui no queixo. E isso daí deixa essa área toda mais rígida e vai puxando. Então isso colabora muito para o envelhecimento do rosto. Então eu particularmente gosto, nas pacientes que eu vou fazer, lógico, a partir de uma certa idade, quando tem indicação, que eu vou fazer, por exemplo, preenchimento de lábio, ou que a gente vai fazer essa sustentação aqui do canto da boca, a gente não só se preocupar com o tratamento com o ácido hialurônico, mas também a gente tratar a musculatura dessa região toda com a toxina botulínica. Porque aí a gente tem um resultado melhor e um resultado mais duradouro. É aquela história do 1 mais 1 é igual a 3 e não é igual a 2. E uma coisa que eu queria falar também é sobre mudar um pouquinho o conceito de quando a gente às vezes chega, por exemplo, com o dermatologista e fala assim, eu quero tratar a minha boca. E a gente, às vezes a gente fala assim, olha, ok, a gente pode até preencher a boca, pode fazer um laser na boca, alguma coisa assim, mas não é focar numa coisa só, é entender que a gente precisa tratar a área ao redor da boca também, entendeu? Que aí a gente costuma ter um resultado melhor. Quando a gente trata aquilo como um todo, a gente tem um resultado que ele é muito mais harmônico. Gente, pode mandar pergunta aqui sobre toxina. Tá? Então, se alguém tiver ainda mais alguma pergunta, ou se de repente alguém quiser entrar ao vivo e quiser perguntar alguma coisa, pode mandar um convite que aí eu respondo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguma pergunta que foi feita, mais algum comentário. A Silvia perguntou aqui se eu prefiro usar bioestimulador antes do Botox. E aí, assim, tem duas questões. Uma, assim, geralmente as pessoas se referem à toxina botulínica por Botox, por quê? Porque foi a primeira marca que foi patenteada, vamos dizer assim. Então, o primeiro medicamento, a primeira toxina botulínica é o Botox. Mas hoje em dia a gente tem outras marcas, tá? E cada uma com a sua particularidade. Então, geralmente uma pessoa prefere usar uma ou duas marcas diferentes, e aí, enfim, eu prefiro chamar de toxina botulínica, porque daí o Botox é um tipo específico. Então, com relação ao bioestimulador, vai depender muito, depende demais da avaliação da pessoa. Eu tendo normalmente a começar com a toxina botulínica. Por quê? A gente vê um resultado mais rápido, né? A gente vê com 4 a 10 dias, mais ou menos, a gente já vê praticamente o efeito todo da toxina, então a pessoa fica mais feliz, fica mais animada com aquele resultado. O bioestimulador não, o bioestimulador demora para a gente ver o resultado. Então, a pessoa tem que estar muito bem esclarecida com relação ao efeito do bioestimulador para poder ficar paciente e esperar. Eu sempre uso uma analogia para os meus pacientes com relação ao bioestimulador, que é o seguinte, eu não estou colocando um volume no teu rosto, ou sei lá, no abdômen, ou no bumbum, por exemplo, ou no braço, que são áreas que a gente usa o bioestimulador. Eu estou dando um estímulo para a tua pele produzir colágeno por ela mesma, para aquela pele ficar mais firme. Então, é como se você fosse construir um muro de tijolos.
todo dia você vai lá e coloca um tijolinho. Todo dia vai e coloca um. Até ele chegar numa altura razoável, vão ter passado vários dias. Então, a toxina, o bioestimulador, a gente leva, em média, tudo bem que tem gente que fala que com 14 dias já vê uma melhora na pele, mas assim, a grosso modo, a gente começa a ver uma melhora boa com um mês, e com os 3 meses que a gente vai ver um resultado melhor. Entendeu? Então, é um tratamento que é excelente. Hoje em dia, cada vez mais eu faço bioestimulador. Eu acho que dá um envelhecimento muito natural para a pessoa. E sem contar que ele é o meu tratamento de escolha para o que a gente faz junto com a toxina botulínica, né? Para o que eu falo da história do Prejuvenation, que é de você pegar e fazer uma prevenção do envelhecimento, porque o colágeno da gente ele vai diminuindo com o tempo, queda livre, né? A partir dos 30 anos ele cai 1% por ano, então, e para algumas pessoas mais. Então ele vai caindo. Quando a gente faz a aplicação do bioestimulador, é como se a gente desse um depósito nesse banco de colágeno, e aí ele cai de novo, a gente faz um depósito e aí vai. Então a gente vai dando depósitos novos e a gente vai fazendo uma prevenção do envelhecimento. Com isso, a pessoa vai precisar de menos toxina, de menos preenchimento, de menos procedimentos. Então, assim, hoje em dia é um dos procedimentos que eu mais faço e que eu mais gosto. Agora, também, isso eu estou falando do princípio de que a pessoa não fez nada. Se a pessoa já faz algumas coisas, aí vai depender muito do que ela fez antes e de que fase ela está. Então, por exemplo, se chega uma paciente no meu consultório e fez toxina botulínica há 3 meses, muito provavelmente eu não vou fazer de novo. Eu vou esperar que passe realmente um pouquinho mais de tempo para a gente poder fazer no intervalo mais adequado. E se é uma pessoa que, por exemplo, tem muita pressa, não, eu quero ver logo um resultado, o que eu acabo fazendo? Faço a toxina, muitas vezes eu faço o preenchedor, que daí o preenchedor, lembra da história do travesseiro que eu falei? O preenchedor, ele vai aumentar o recheio do travesseiro. O bioestimulador, ele vai melhorar a qualidade da fronha do travesseiro, entendeu? Então ele vai deixar aquela fronha mais firme, vai deixar aquela pele mais pregada ali no lugar. Então muitas vezes eu faço isso, eu começo com o preenchedor para já dar um efeito e já melhorar o recheio do travesseiro, e depois eu faço o tratamento da fronha, que daí vai com o bioestimulador ou com laser, com microagulhamento, com luz intensa pulsada, de acordo com a indicação que a pessoa tem. Então isso são coisas que a gente faz em conjunto, mas depende essencialmente da avaliação da pessoa. Deixa eu ver aqui, a Leila falou, estou com uma ruga na testa, o que fazer para evitar aparecer a segunda? Toxina botulínica é uma alternativa, porque aí eu estou imaginando que você fala que a ruga é aqui, ou eventualmente aqui, então quando você diminui a contração do músculo, você vai diminuir a velocidade de surgimento das rugas. Deixa eu ver aqui algumas outras perguntas. A Uinha perguntou, gostaria de saber o porquê a linha do sorriso marca mais de um lado do que o outro. Então isso, assim, na verdade, Uinha, a gente tem, olha, legal, boa ideia, eu vou até fazer um post sobre isso em algum momento. O Vinícius, que acho que ele estava assistindo, ele fez um post muito legal também sobre isso recentemente, que é assim, se você pegar e você espelhar os lados, você vai ver que os lados não são iguais, tá? Nós não somos simétricos. Isso não é uma coisa ruim, tá? Quando a gente vive dessas pequenas assimetrias, é isso que dá beleza no rosto da gente. Claro que uma coisa é a pessoa ter, sei lá, uma sobrancelha aqui em cima e outra aqui embaixo, né? Mas assim, falando dessas pequenas assimetrias, é essa diferença que dá harmonia para o rosto. Então, se a gente dividir o rosto na metade, a gente espelhar por um software, você vai ver que você coloca 2 lados esquerdos ou 2 lados direitos, vai ficar muito mais feio do que um lado um pouquinho diferente do outro. E por que o lado é diferente? Por uma série de motivos. Às vezes a gente pega mais sol de um lado do que do outro, às vezes a gente dorme mais de um lado do que do outro, às vezes a gente aperta a musculatura da mastigação mais de um lado do que do outro, às vezes algumas pessoas têm tiques, ficam mordendo coisa de um lado, entendeu? Então, no nosso dia a dia, não acontece exatamente a mesma coisa de uma musculatura com a outra. Então, por isso que a gente tem essas diferenças. E o objetivo do tratamento não é a gente tornar os 2 lados iguais, é a gente pegar e trazer essa diferença para um patamar mínimo, tá? Deixa eu ver aqui qual foi a outra pergunta que foi feita. A Mayara perguntou, o organismo cria resistência à toxina? Mayara, com finalidades estéticas, até o momento não. O que é que existe?
Existem vários trabalhos com acompanhamento de mais de 20 anos, mostrando que você não tem resistência à toxina. Existem algumas discussões, mas que é um assunto muito específico que eu vou falar bem rápido, que é o que? Formação de anticorpos e aumento de dose. Então algumas pessoas acham, minha toxina não está funcionando porque, sei lá, cada vez que eu vou, o meu dermatologista aplica uma quantidade maior. E aí pode ser que tenham dois motivos. Um é o quê? Isso assim, estou falando de maneira genérica, tá? Um é que você esteja envelhecendo e precise de toxina em novos pontos que não precisava antes. E a outra é que talvez precise de outras coisas que não só a toxina. Lembra a história que eu falei do início da live do travesseiro? Então quem tem, por exemplo, uma pele que precisa ser preenchida, que ela precisa de um recheio para aquele travesseiro, a musculatura ela fica mais enrugadinha e tende a voltar mais rápido. Porque um músculo que não tem um suporte adequado, ele precisa trabalhar mais. Todo músculo que trabalha mais, ele vai perder o efeito mais rápido da toxina. Então, eu acho que esses aí são os dois motivos principais. E outra coisa é que, muitas vezes, a pessoa precisa fazer outras coisas também, né? Então, está precisando tratar a superfície da pele, está precisando tratar o músculo, né? Então, isso daí, se vocês quiserem... Assim, e antes que está acabando aqui, tem 7 minutinhos só, mandem as perguntas que eu vou responder um pouquinho mais rápido. E é a formação de anticorpo, que eu esquecendo de responder. Então, a formação de anticorpo, ela é relatada, mas não necessariamente ela é associada a uma diminuição da toxina, a diminuição da força, da potência ou da duração da toxina. Então, existe muita discussão com relação a isso. Existem alguns trabalhos que acham que a formação de anticorpos faz com que diminua a duração, tanto que existem algumas marcas que têm uma toxina mais purificada. Outras marcas dizem o quê? Que os estudos mostram que quando você aplica a toxina, ela separa a parte ativa da parte inativa e que não existe formação de anticorpo para a parte ativa, que é a parte que funciona. O que pode haver é a formação de anticorpo para a parte que não funciona. E se você destrói, o anticorpo vai lá e se liga na parte que não funciona, isso não faz nada para o músculo, porque é uma parte que não iria funcionar de qualquer maneira. Então, isso é uma questão que é muito discutível ainda, mas até agora o que tudo indica é que não existe resistência à toxina e que a formação de anticorpos não se traduz a uma toxina que funcione menos, tá? Olha, vamos entrar aqui nos 5 minutos finais, então se vocês tiverem perguntas, mandem aqui, tá? Se não, pode mandar nos comentários, depois essa live vai ficar no IGTV. A Tônia aqui falando que ela adora os resultados, que bom que você gosta. Que mais? Aqui a Tônia perguntando também, quantas vezes por ano é mais indicado fazer? Depende muito, Tônia, porque assim, o que eu digo em geral? Que a grande maioria das pessoas vai fazer por volta de 2 vezes por ano. Às vezes isso pode sofrer uma alteração ou outra. Por exemplo, tem gente que quer fazer para ficar bem para um evento. Por exemplo, uma festa, para uma colação, para um casamento. Então, nesses casos, o que eu gosto de fazer? Mais ou menos 1 mês antes do evento. Então, às vezes, por exemplo, o evento é daqui, sei lá, 3 meses e a pessoa já estaria na época de fazer, eu falo, vamos empurrar um pouquinho mais para frente, a gente faz depois. E aí, às vezes, acaba dando menos do que 2 vezes por ano, às vezes mais do que 2 vezes por ano, então varia. Mas eu acho que para ter como uma noção geral, 2 vezes por ano é uma coisa interessante. Além do mais, existe uma coisa que é o seguinte, o músculo ele vai perdendo aquele volume, porque ele diminui a função. Então tem algumas pessoas que elas espaçam mais o intervalo, porque não tem necessidade de fazer com intervalo tão curto. Outra coisa, principalmente eu vejo isso nessa área daqui, que naquelas pessoas que eu falei lá no início também, que tem o hábito de descontar a tensão nessa área, quando você faz a toxina é como, sei lá, se você desse uma reprogramada ali no músculo e a pessoa perde um pouco o hábito de ficar contraindo tanto. E aí ela fazia a toxina para aquilo, para a contração naquele local. Se ela começa a contrair menos naquele local porque ela reeducou a musculatura dela, você vai espaçar e vai fazer quando tem necessidade. Aqui o Elias falando aqui, perguntando se isso também se aplica às linhas do pescoço. Se aplica sim. Quando você faz assim, Elias, que são, algumas pessoas têm mais ou menos, que falam essas bandas, é para essa área que a gente faz. Então, existe uma aplicação que a gente faz direto no pescoço. O que eu tenho feito mais hoje em dia é relaxar essa área daqui da mandíbula.
Porque daí você consegue, ao mesmo tempo, melhorar essa parte daqui e melhorar essa área daqui, fazendo aquele efeito que eu disse do lifting, né, que é levantar um pouquinho para cá. Só que o único problema de fazer esse aqui para querer fazer o lifting é que se você trata aqui embaixo e trata aqui em cima a área dos olhos, você vai perder a força que puxa para cima. Então aí precisa escolher e discutir com o dermatologista. Se vai priorizar isso aqui, que vai dar esse efeito de lifting e melhorar o pescoço, ou se você quer tratar a área dos olhos, mas se tratar a área dos olhos não vai ter o lifting, mas se tratar aqui junto vai melhorar o pescoço. Então precisa ver qual que é o benefício. Uma última pergunta aqui, deixa eu ver que mandaram aqui agora. Tá, nossa, muito pequeno. Jovens de 20 e poucos anos precisando muito aqui de toxina. A pergunta ficou muito grande aqui, a linha não consegui ler toda. Mas o que eu falei dessa história de pessoas de 20 e poucos anos depende. Então, se são algumas pessoas que têm o hábito de contrair muito, que forçam muito essa área, eu não vejo problema em fazer toxina nessa área, entendeu? Localizada aqui. Você não vai, muito dificilmente você vai precisar fazer numa pessoa de 20 e poucos anos aqui, para pé de galinha. Você não vai precisar fazer na testa, porque dificilmente vai estar marcado. Então, assim, para pessoas de 20 e poucos anos, quando eu faço é para quê? Basicamente em duas circunstâncias. Uma que é para essa ruga daqui e para o sorriso gengival, que isso daí vai depender da idade da pessoa. Então, acho que essas indicações são as mais efetivas. Esse do pescoço, isso, Dani, do pescoço é o do platisma, que é o que a gente chama do Nefertiti, né? Então, quem pegar sobre daquela deusa egípcia, que é Nefertiti, tem as representações dela trazida com pescoço grande. Então a gente faz isso daqui para tentar dar uma afilada aqui um pouquinho mais nessa área do rosto e diminuir essas bandas. Isso daí depois eu posso fazer uma live só sobre isso, ou então responder, fazer um vídeo mais explicativo. Então se quiser depois manda um comentário. Gente, já vai encerrar aqui, já apareceu o contador. Então, assim, em primeiro lugar eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, pelas perguntas que mandaram antes, pelas perguntas ao vivo. Se vocês tiverem algum comentário ou alguma pergunta que ficou faltando responder, pode mandar nos comentários daqui da live quando ela for para o IGTV, que ela deve ir hoje ou amanhã também, no máximo. E aí você pode pegar e mandar, que daí eu respondo depois. Se tiver alguma sugestão de live, algum assunto que queira falar, que eu fale, aí avisa. Muito provavelmente na semana que vem eu vou falar sobre psoríase, e as lives vão ser sempre assim, com um nível, assim, com uma pegada mais não dermatológica, que é para poder tirar as dúvidas realmente de quem procura o consultório, de quem tem a doença e que não é dermatologista, tá? Porque eu acho que para dermatos aí eu deixo para falar mais especificamente em congresso, seminário, em aula, essas coisas. Tá certo, gente? Então, muito obrigado por terem assistido. Cliquem no aviãozinho e mandem essa live para quem vocês quiserem. E assim, se vocês quiserem também assistir depois, eu tenho um canal no YouTube, que é o Walter Loureiro Dermatologia, e todas as lives também são colocadas lá. Então, se eventualmente você preferir assistir pelo YouTube, porque é mais fácil de dar pausa e ir para um horário específico, pode assinar o canal lá, tá bom? Gente, muito obrigado, bom sábado para todos, se cuidem e saúde. Tchau!